Eu sinceramente tento todos os dias afastar-me do comentário televisivo. Eu próprio tenho apelado para que quem faz comentário nas redes sociais se vá afastando, mas depois chega uma altura que eu não consigo ficar isento e afastado deste tipo de comentários, sem perder já muito tempo. Maria João Avilés, aqui apresentada como comentadora. Vou colocar aqui só alguns trechos para percebermos o que é que estamos a falar e da gravidade do que estamos a falar. Uma maioria entre os dois. Depois pode ter um acordo de incidência governamental com o Chega, não sei, falar do Chega, eu detesto o Chega, como sabe, mas não. Eu detesto o Chega, como sabe. Bom, vamos aqui enquadrar o que é que eu quero falar a nível ideológico. A pseudo-direita, durante os últimos anos, durante praticamente os últimos 30 anos, decidiu abandonar a academia, ou seja, abandonar as universidades. E permitiu que a esquerda entrasse com a retórica dentro da academia e acabasse por formatar os jovens. Eu falo por experiência pessoal. Eu fui diretor num jornal e durante o tempo que fui diretor no jornal, estando os órgãos de comunicação social limitados à publicidade e à forma como são feitas as publi-reportagens ou a publicidade, a forma de financiamento, e tendo perdido muita receita, porque a venda em banca ditou que as pessoas foram afastando o seu interesse do jornal escrito e em papel, passou a ser quase que um status ter o jornal na mão. Eu recordo aqui, saudoso, fui diretor e participei em muitas reuniões de direção com José António Saraiva, portanto eu estava no mesmo jornal que ele, e apesar de termos até visões diferentes e de algum combate da forma como o jornal deveria evoluir daí para a frente, alguém que eu nunca fiz uma referência nestes meus vídeos e gostava de deixar uma menção, por todo o trabalho que fez na imprensa portuguesa, concordemos ou não, em alguns aspectos, foi um dos homens que foi diretor do Expresso e depois também diretor do Semanário Sol, sempre muito focado em defender as suas causas. Bem, independentemente disso, esquecendo esta citação ou este facto de citar aqui o nome de José António Saraiva, o que aconteceu durante muito tempo foi que a imprensa, quer a televisão, quer a rádio, quer a imprensa escrita, foram perdendo muito do financiamento que existia por parte da publicidade. A publicidade começou a fugir para outras áreas em consequência da falta de venda de jornais ou da falta de audiência em alguns canais de televisão, o que determinou que as receitas eram muito menores. Ora, eu conheço bem este processo, enquanto era diretor do jornal, tivemos uma consequência direta com tudo isso, que era o facto de não conseguirmos segurar os melhores jornalistas e muitas vezes tínhamos que ir buscar jovens acabados de sair da faculdade, ainda com pouca experiência, para poder ocupar as redações e fazer o trabalho dos jornalistas mais experientes. Com isto, não quer dizer que, entretanto, os jovens não se fizeram grandes jornalistas e tinham que começar para algum lado. A realidade é que os jornais, numa fase de transição, foram perdendo cada vez mais a qualidade daquilo que eram os artigos e que passaram a viver muito dos artigos de opinião. O mesmo foi acontecendo em relação às televisões, numa tentativa de recurso à mão de obra mais barata para tentar manter a sustentabilidade financeira das próprias empresas, o que acabou por ter uma consequência direta. Ora, na consequência e na correlação existente com a falta de presença de académicos de direito dentro das faculdades, a esquerda foi dominando as principais escolas e universidades de comunicação social, e basta vermos que são conhecidas claramente por ser com um pendor mais de esquerda, e acabaram por assumir um papel que hoje tem um reflexo direto na forma como os jornais, como a televisão, dão as notícias e têm muita aversão ao Chega. Isto não tem nada a ver com Maria João Avilés. Maria João Avilés, na realidade, ao longo dos anos, foi tornando a sua imagem muito presente na televisão, como sendo uma jornalista afeta à direita, mas principalmente ao PSD. Sempre com grandes favores editoriais ao PSD, e manteve esta presença ao longo dos anos. Quando Maria João Avilés diz que não gosta do Chega, eu já nem me recordo bem o que é que ela disse, vamos lá repetir. Vamos lá ouvir novamente o que ela disse.
uma maioria entre os dois. Depois pode ter um acordo de incidência governamental com o Chega, não sei, falar do Chega, eu detesto o Chega, como sabe. Eu detesto o Chega, como sabe. Ora, Maria João Avilés, um bocadinho mais à frente, neste debate, que não é debate, é espaço de comentário que fez, um bocadinho mais à frente, vai mais longe. E o ir mais longe faz este tipo de comentário. Como cidadã, depois também a ouvir o Pedro Nuno Santos, que foi a insistência de que o caso de Luís Montenegro, estes casos, é preciso ver que a cabeça dos portugueses, e Pedro Nuno Santos visivelmente não está a perceber isso, a cabeça do comum dos portugueses é capaz de já estar baralhada e desligar as televisões, porque já há uma mistura da lei dos solos com uma empresa, com uma imobiliária, vão-se misturando assuntos que não são provados, que são uma misturada. Depois agora eram umas obras em Lisboa, agora afinal é umas obras em Espinho, depois há uma Câmara. Eu, se tivesse que contar, suponho que amanhã chegava um colega meu estrangeiro, nosso, e que me perguntava, eu não era capaz de contar. Eu era, não se preocupe. Está bem, pronto, então eu dou-lhe o seu... Bom, onde é que eu quero chegar com esta questão? A Maria João Avilés, com esta afirmação, quando diz, imaginemos que chegava um colega nosso, assume claramente que é jornalista. Vamos por partes para acabar com esta brincadeira de uma vez por todas. A Comissão de Carteira de Jornalistas abriu um processo contra Maria João Avilés e Ricardo Costa, que está neste programa com Maria João Avilés, admite que pode ter sido um lapso, porque Maria João Avilés, desde 2006, que não tem o título de jornalista, acabando por ser assim identificada em muitas das peças que são propagadas pela SIC, nomeadamente na entrevista que fez a Luís Montenegro. O órgão que fiscaliza o exercício da profissão instaurou-lhe um processo de contraordenação e a direção da SIC admite chamar jornalista foi um lapso. Ela diz que nunca mais se lembrou da carteira. Bom, vamos por partes para perceber esta senhora que não tolera ou chega, continua a usurpar funções porque, de acordo com o Estatuto do Jornalista, no seu artigo 4º, diz que o título profissional é condição de exercício da profissão de jornalista, a habilitação para o respectivo título, o qual é emitido pela Comissão de Carteira Profissional de Jornalista com a composição e as competências previstas na lei. Ora, e mais à frente explica claramente que usar o título sem ser jornalista acaba por ter uma consequência direta, e a consequência é no próprio comunicado da Comissão para a Carteira Profissional dos Jornalistas acerca de Maria João Avilés, e não só, de outros que se passam por pseudo-jornalistas, termina dizendo que passará também a denunciar as situações à Procuradoria-Geral da República, uma vez que em causa poderá estar a prática de crime de usurpação de funções, crime de natureza pública, prevista no artigo 358 do Código Penal. De uma vez por todas, entendamos que, não obstante o facto de, neste programa de comentário, ela assinar enquanto comentadora, ela assume que se chegasse um colega nosso, e Ricardo Costa é claramente o diretor de informação da SIC, e portanto tem título de carteira profissional e está como jornalista, porque caso contrário não seria diretor de informação. Esta senhora continua a usurpar as funções e continua a ter palco numa lógica de tentar catalogar o Chega como sendo um problema, quando na realidade ela, que ao longo dos últimos anos tantos favores, mas tantos favores, tem feito ao Partido Social Democrata, sendo que o espaço dela está terminado, de qualquer forma existe sempre alguém que lhe dá a mão, e o alguém que lhe dá a mão é Pinto Balsemão. Pinto Balsemão, depois de tudo o que Maria João Avilés foi fazendo ao longo dos anos, e de termos tido, pelo menos desde 2006, uma usurpação de funções que é assumida como usurpação de funções e crime previsto no Código Penal, desde 2006 significa que Maria João Avilés anda pelo menos há 18, 19 anos a cometer um crime aos olhos de todos, tendo nos últimos meses saiu o jornalista e passou a estar o comentador para tentar ludibriar esta questão. Ela não consegue, no entanto,
sair do papel de jornalista e mesmo ontem acaba por fazer estas declarações, dizer se chegasse um colega nosso. Ricardo Costa está visivelmente incomodado enquanto ela faz as declarações e diz depois, não se preocupe que eu conseguia explicar, porque ela mais uma vez tenta, agora enquanto alegada comentadora, tenta fazer um ato de explicação de tudo o que foi feito por Luís Montenegro, considerando que isto é uma coisa, os portugueses estão fartos disto, não vale a pena, vamos lá esquecer estes processos sobre o PSD e sobre o Luís Montenegro, vamos nos focar naquilo que é concreto, o problema é de facto o Chega, eu fico enervadíssimo e estou aqui com problemas e etc. acerca do Chega. Isto é precisamente o tipo de gente que eu, apesar de não lhes querer dar palco, obviamente eles têm um palco muito maior do que o meu mero canal de YouTube, porque eles estão na televisão generalista a ter este tipo de atitude. Mas mais, Maria João Avilés faz e presta serviços deste género não apenas para a SIC, está em outros órgãos de comunicação social, onde continua com esta postura em que ela própria não se consegue definir naquilo que é, mas que assume em grande parte da sua retórica que é jornalista. O vídeo de hoje até era mais para chamar a atenção daquilo que temos permitido que dentro da academia tenha sido feito. Nós deixamos corromper a formatação que é dada aos nossos jovens dentro das universidades e isto tem consequências. Tem consequências e vai demorar 1 ou 2 gerações para conseguirmos limpar a brincadeira que PSD e CDS, como alegados partidos de direita, não conseguiram resolver ao longo dos últimos anos, porque permitiram que a esquerda e principalmente a extrema-esquerda tenha entrado dentro da academia, tenha formatado a cabeça dos jovens que depois, em consequência de não existir dinheiro nas redações, foram eles que passaram a ter a responsabilidade, muitos deles ainda como estagiário. Muitas vezes brincamos com aquela história de dizer que passou uma notícia em rodapé que está mal escrita ou que está completamente trocada, é porque o estagiário se enganou. Não é culpa dos jovens, é a forma como a sociedade se foi organizando e como o sistema se foi organizando. Este caso de Maria João Avilés, eu gostava de uma vez por todas que a Comissão de Carteira Profissional dos Jornalistas não ameaçasse apenas, que fizesse alguma coisa em concreto, porque não basta Ricardo Costa, não basta Pinto Balsemão ou o Grupo Empresa vir dizer que foi um lapso, que não deveria ter assinado como jornalista. O que é certo é que assinou, o que é certo é que foi transmitido, o que é certo é que tentou manter uma postura e uma presença que claramente é usurpação de funções e é crime. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.